onde você vai entender o que eu quero dizer, eu não tô a falar isso de mal. Onde o clube não te dá nada, mano, mas tu ama aquilo e tu não deixa aquilo, do que você, por exemplo, ser um adepto de um Porto, um Benfica, que, né, se você perguntar para mim qual o meu clube de Portugal, eu nem tenho muito, pode ser que eu responda Porto, mas eu não consegui criar uma conexão mesmo assim, me sentir parte daquela atmosfera. Eu consegui sentir isso muito mais com o Boa Vista, por exemplo. Só que eu acho que seria uma relação de amor com o esporte muito maior para ela se ela amasse um clube onde ela tem que amar incondicionalmente do que ela amar um clube que é o clube onde todo mundo torce para aquela equipa porque sim, a equipa que a gente sabe que no futebol já tem décadas que o que manda é o dinheiro, não é mais o clube em si, os adeptos é quem tem mais dinheiro, e você sabe que o Benfica e o Porto sentaram em cima do dinheiro das TVs e das cenas e estão a se cagar por as outras equipas do Campeonato Português, e só tem eles dois ali. O Sporting, que há pouco tempo voltou a vencer, mas o Sporting também tinha aí uns 10 anos que o Sporting também estava ali quase virando um Braga da vida. Mas é isso, você sente um pouco disso também do Boa Vista? Sinto, porque pronto, eu conheço 2 realidades do Boa Vista. Eu conheço a realidade do Boa Vista, que foi, até mais ou menos até há 20 anos esta parte, que era o Boa Vista lutava por boas classificações, lutava para As ganhar equipas taças de vinham a Portugal. jogar aqui no Bessa e vinham, tipo assim, vinham sabendo que ia ser duro, né? Sim, que era um adversário difícil. Eu vivi essa realidade. Aliás, a realidade que eu conheço mais, a realidade é que o Boa Vista lutava por objetivos de, não digo todos os anos lutar para ser campeão, mas lutava pelas competições europeias, lutava por ir mais longe possível da taça e muitas vezes ganhar. Pronto, eu conheço essa realidade, que foi uma realidade que mudou radicalmente. Que o Boa Vista em 2008, num processo desportivo, na justiça, foi despromovido para a segunda divisão, no processo apitourado. Como é que foi esse processo? Eu sei a história, mas eu Sim, queria o que você processo foi contasse. basicamente, eh, houve um processo judicial no tribunal que com meio de prova, eram as escutas e as escutas não eram válidas. Eu prefiro ser sincero do que estar a enganar as Aham. pessoas. Obviamente que há escutas que não são muito abonatórias a favor do Boa Vista nem do Porto, em que se ouve que os dirigentes tentavam condicionar a arbitragem ou até escolher os árbitros para ter algum benefício. Só que nos tribunais o meio de prova não era válido, porque as escutas telefónicas capturadas à revelia sem o mandato do juiz não são válidas e o processo não deu em nada no Tribunal Civil. Depois, pronto, como o Benfica também já não ganhava campeonatos há muito tempo, o Benfica também tinha o interesse de tomar conta do futebol português. Aham. Basicamente escolheu um juiz, Ricardo Costa, também com parecer do professor Freitas do Amaral, e conseguiram chamar nomes diferentes à mesma coisa. Desceram o Boa Vista baseado em 3 jogos, e desses 3 jogos, por coação consumada, não ganhou nenhum. E ao Porto chamaram tentativa de corrupção, eh, e basicamente, segundo os regulamentos da Liga, a coação consumada decretava a descida de divisão, a tentativa de corrupção retiravam 6 pontos. Isto é um absurdo, não é? Porque basicamente nas escutas telefónicas vemos o dirigente do Boa Vista a ligar ao presidente dos árbitros, a tentar condicionar, a tentar escolher os árbitros. Também há uma escuta telefónica com o dirigente do Futebol Clube do Porto também, Era o Pinto da Costa era o lá? Pinta Costa, exatamente, o Boa Vista era o Bento Loureiro, do Futebol Clube do Porto era o Pinta Costa, também de alguma forma a condicionar os árbitros, a tentar escolher os árbitros e a tirar um benefício próprio. Nos regulamentos da Liga chamaram ao Boa Vista coação consumada com descida de divisão e ao Porto chamaram tentativa de corrupção e retiraram 6 pontos no campeonato, já tinha ganho por 10 ou 12 ou 15, por aí. Pronto, E o Porto ainda foi campeão naquele ano? foi, Ah, tiraram 6 pontos porque o sim. Porto já tinha 12, não é? Ah, Se calhar ok. se o Porto tivesse 6 tiravam 5. Aham. Basicamente é isso, porque também a intenção do Benfica era começar a tomar conta das instâncias do futebol português, começar a dominar. Aliás, depois disso, o Benfica teve uns anos dourados, começou a ganhar muitos campeonatos. ah, Que eles Pronto, montaram aquela equipa depois que veio com o Falcão Garcia, de Maria, veio essa malta, aquele defesa brasileiro, Davi Luiz, foi sim, essa exatamente, geração. foi isso. Que o presidente era o Luís Filipe Vieira, o treinador era o Jorge Jesus. Basicamente, o Benfica começou a tomar conta do futebol português. Pronto, obviamente que
O Benfica colocou mais títulos nos anos 60, nos anos 70, nos anos 50, o Benfica ganhou muitos títulos. Mas nos anos 90, nos anos 2000, não ganhou assim tantos títulos quanto isso. Pronto, passou também Ainda por viram o Porto ganhar a Champions League em viram o 2004? Porto a ganhar também muitas coisas e também era o interesse do Benfica tomar conta e começar a ganhar campeonatos e conseguiram. Pronto. A ideia seria beliscar a imagem do Futebol Clube do Porto e conseguiram beliscar, não é? Porque a tentativa de corrupção Afasta investidores. afasta investidores, afasta muita coisa. Como também não queriam o caos social, porque se também descessem o Futebol Clube do Porto de divisão, iriam criar o caos social, também não era isso que pretendiam. Basicamente, o que é que fizeram? Beliscaram a imagem do Porto, relegaram o Boa Vista para a segunda divisão, porque o Boa Vista não tem grande dimensão social. O Boa Vista tem adeptos na cidade do Porto e muito poucos adeptos noutras cidades. Sei lá, terá alguns adeptos em Lisboa de pessoas que são do Porto e, entretanto, foram viver e trabalhar para Lisboa. Sim. A dimensão do Boa Vista é uma dimensão local. Pronto, não ia causar o caos social, não iam fazer manifestações para a porta da Assembleia da República, É porque se aquela calhar há 10 síndrome. adeptos de Boa Vista em Lisboa, não é? Tem uma frase que a gente diz no Brasil que é acorda a história no lado mais fraco. É Sem isso. dúvida, pronto, a corda partiu do lado mais fraco, foi aquilo que aconteceu. O Boa Vista foi em 2008 para a segunda divisão, teve na segunda divisão durante 11 anos, a jogar em campos que eu nunca pensei ver o Boa Vista jogar. Pronto, mas foram lá e muitas vezes até perdeu, não é? Pronto, é importante também, Ficou 11 anos na segunda divisão. ficou 11 anos na segunda divisão e depois subiu porque Ô, Nuno, mas quando o Boa Vista jogou essa segunda divisão 11 anos, essa altura você vinha, que eu tava morar fora, e vinha assistir jogos do Boa Vista eu na segunda eu divisão? sempre eu sempre vim ver o Boa Vista independentemente do sítio onde estava. Quando estava em Milão, eu vinha ver os jogos do Boa Vista, quando estava em Londres, vinha os jogos do Boa Vista. Basicamente, para mim, aquilo que era importante era ver os jogos do Boa Vista. Eu lembro perfeitamente de estar a morar em Lisboa, aliás, estava na estrada na A5, ao caminho de Cascais. Ouvi na rádio que ia haver uma Assembleia Geral de Sócios, porque o Boa Vista estava com períodos muito conturbados, que os jogadores não Que iam ano isso? jogar porque não tinham recebido o salário, e aquilo que eu fiz foi na A5, mudei, entrei no sentido contrário e vim para o Porto e vim à Assembleia Geral. Avisei os meus amigos que não ia jantar. Pronto, eu sempre fiz coisas assim um bocado mirabolantes pelo Boa Vista, e obviamente que na segunda divisão ia ver na mesma, sempre fui ver os jogos. Mas isso de Lisboa, como é que foi? E você saiu de Lisboa e subiu pro Porto? É tipo, sei lá, se tu veio mesmo rápido, tu veio o quê? Em 3 horas? Quanto tempo tu fez isso? Exatamente, eu ia jantar com os meus amigos a Cascais, Isso era estava que horas? imagina, por volta de umas 7h30, 8 por aí, E tu subiu pra e eu cá? subi rapidíssimo para ir, ainda cheguei a tempo, ainda cheguei por volta da 10h30, pronto, também não posso dizer que cheguei um bocado mais cedo, senão ainda sou multado por excesso de velocidade, mas sei que cheguei a tempo e ainda participei, ainda fui à Assembleia Geral. E o que que foi resolvido ali, tu lembra? Basicamente não foi resolvido Só foi nada. pra gritar. Não, basicamente não foi resolvido nada, como sempre, as coisas não são resolvidas, É. basicamente, pronto, eu fiquei assustado porque o Boa Vista jogava, eu lembro-me que foi mais ou menos uma sexta-feira à noite. O Boa Vista jogava no dia a seguir em casa contra o Nacional. Havia ameaça e bem dos jogadores que não recebiam o seu salário e não queriam jogar, e acho bem, quando não recebem o salário, Sim. acho bem que façam greve e que não queiram jogar. Eu ouvi isso, que havia uma Assembleia Geral de urgência. Pronto, mudei o meu rumo, em vez de ir a Cascais, vim ao Porto. Pronto. E no dia a seguir fiquei cá para o jogo, mas já tinha a intenção de vir ao jogo Aham. no dia a seguir. Pronto, sempre foi assim, sempre fiz coisas assim um bocado inesperadas, porque de facto gosto. Eu É, gosto tu ama sim, é Boa um amor, eu Vista. adoro Boa Vista. Aliás, quando Boa Vista esteve na segunda divisão, foi a altura que eu conheci a minha mulher, Ah. que ela perguntou-me, obviamente, que clube é que és, eu disse, sou do Boa Vista. Como o Boa Vista já não jogava na primeira divisão, ela perguntou: o Boa Vista ainda existe? Isso eu ainda estou com ela É porque depois disso. gosta mesmo. É, gosto mesmo, obviamente. Pronto, basicamente, depois as pessoas, quando não jogam na primeira divisão, acabam por se esquecer. Mas pronto, quem é adepto de verdade, não deixa de ir. E pronto, e os meus amigos que são boavisteiros e as pessoas que eu conheço que são boavisteiras acompanharam o clube também na segunda divisão e vão acompanhar o clube agora. Até a morte não Na tem segunda jeito. liga, sim. Até foi uma coisa boa, o clube ter ido para a segunda divisão. Foi porque naquela altura havia muitos boavisteiros que se calhar até tinham um segundo clube, Ah, e ok. isso também acabou por filtrar, que acabou por ser bom, porque neste momento o Boa Vista só tem boavisteiros de alma e coração, porque como tu disseste e bem,
o retorno é quase nenhum. Exato. Aliás, este ano o Boa Vista, em 17 jogos em casa, ganhou um em casa. Foda-se. O retorno é muito pouco. Quem vai já sabe que vai sofrer, mas as pessoas vão na mesma e vão O felizes. empate conta como vitória. O empate, qualquer coisa, olha, se marcar um golo já é uma alegria, pronto. Pronto, o clube caiu mesmo numa posição difícil de aceitar, mas quem gosta do clube não tá só à espera das vitórias, porque se estiver só à espera das vitórias, é melhor, durante o fim de semana fazer outra coisa, porque já sabe que provavelmente vai Porque não vai vai perder. chegar lá e não vai ver o clube A dominar o jogo ou Pronto, a mas também há vencer. coisa boa, quando ganha é uma festa, quando ganha Essa é um essa essa carnaval. vitória aqui foi contra quem? Como é que foi esse dia? Tu estava esse dia? Fui, obviamente. Este ano o Boa Vista teve apenas uma vitória em casa, que foi contra Santa Clara, Aham. 1-0. Santa Todos o Clara é da onde? Santa Clara dos Açores, Ok. uma terra que aconselho a irem visitar, porque é uma terra incrível. Eu ainda não fui, acredita? Sim, Eu é tenho uma tenho ilha que ir. portuguesa, aconselho a visitar porque é paradisíaca mesmo. Aham. Pronto, o Boa Vista em 17 jogos ganhou um, muitas derrotas, pouquíssimos empates, onde o Boa Vista ganhou mais jogos, até acabou por ser fora. Fora ganhou 5 jogos, Aham. ou mais, 5 ou 6 jogos, mas mesmo assim não foi suficiente Mas para ficar esse na primeira jogo divisão. que venceu, foi 1-0, gol de Foi um a quem? Depois zero do jogo, como é que estava a A torcida? torcida fica louca, quando o Boa Vista ganha, a torcida fica louca, não é? O golo foi de um jogador completamente inesperado, porque o Boa Vista teve 2 anos sem contratar jogadores. hum, Agora, em fevereiro, depois do fecho do mercado, o Boa Vista conseguiu contratar 7 ou 8 jogadores que estavam no desemprego. Aham. Pronto. E contrataram um jogador chamado Listov, que Aham. estava sem contrato. Prefiro não avaliar o jogador, até para o próprio bem do jogador, prefiro não avaliar o jogador. Pronto, e a bola bateu-lhe na cabeça e a bola entrou. E foi assim que o Boa Vista ganhou a Santa Clara. 1-0. 1-0, com a bola bateu na cabeça do jogador, a bola entrou, a bola teve juízo. Foi mesmo ali, foi mais Foi, um gol dos deuses do futebol foi do um que gol do dos Boa deuses do Vista. futebol, foi um gol dos adeptos e pronto, e foi um gol que a bola bateu na cabeça do jogador e entrou. Certas coisas que às vezes acontecem. Quando o Boa Vista foi campeão em 2001, campeão nacional, né? Em 2001. Você lembra onde você estava? Como é que foi? Lembro, eu fui ver esse jogo com a minha mãe e com a minha madrinha e Aham. ficamos numa das bancadas atrás da baliza, porque nessa altura o estádio do Boa estava a ser reconstruído, Ah, ok. não todas as bancadas estavam já terminadas. Aham. Vi o jogo foi Boa Vista contra o Desportivo das Aves, o Boa Vista ganhou 3-0. Na penúltima jornada do campeonato foi uma alegria total, posso dizer que foi dos dias mais felizes da minha vida, foi uma Vocês loucura fizeram total. aquela cena de invadir o relvado? Invadir relvado, cortar a rede da baliza, fogo de artifício, Que para houve quem não uma festa sabe, total. ainda tem isso no. Eu vou contar e tu disse que ainda tem. Sim. Na última rodada, no último jogo da temporada, no Bessa, perdendo ou ganhando, né? Porque não tem o que fazer. Os adeptos são, digamos assim, permitidos a entrar no relvado e entrar e cumprimentar os jogadores, deixar eles de cueca, levar calção, camisola, chuteira e tem aquela festa da torcida. Não sei se é só pelo menos aqui no norte é só Boa Que eu tenha Vista. conhecimento só o Boa Vista, mas pronto, a invasão de campo é quando o objetivo, por menor que seja, é conseguido, Aham, ok? Pronto. Neste momento o Boa Vista está, pronto, neste momento desceu divisão, mas o objetivo da época era lutar para não descer. aham. Se tivessem garantida a manutenção no estado do Bessa, com certeza que ia haver uma invasão de campo Ah, ok. pacífica, como houve. O Boa Vista, na antepenúltima jornada, foi jogar contra o Aves Sade, Aham, ok? Era um jogo em que se o Boa Vista descesse, automaticamente descia a divisão. aham, O Boa Vista ganhou 2-1, depois de estar a perder 1-0, e houve uma invasão pacífica dos adeptos no estado do Desportivo das Aves. aham. Os adeptos boístas são loucos, gostam de festejar, gostam de invadir o campo de uma forma pacífica, mas acaba por ser recorrente. Pronto, quando o objetivo é Faz parte conseguido. da. Neste caso, quando o Boa Vista desceu no último jogo em Arouca, Não teve. não teve, infelizmente não teve, porque as coisas também não correram bem. Senão não ia ser uma invasão pacífica Senão também. não ia ser uma invasão pacífica. Pronto, aí não houve festa. Eu vi. E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. O link do episódio completo tá aqui na descrição. Valeu!